Então, bom dia a todos. Meu nome é Paulina, sou R1 da Cardiopediatria. Hoje eu vou apresentar o capítulo de defeito do septo ato ventricular parcial, dando continuidade à aula anterior, que foi o defeito do septo total. O defeito do septo ato ventricular parcial, ele representa 1 a 2% de todas as cardiopatias congênitas. Começando falando primeiro da embriologia, sobre a formação desse septo, os coxins endocárdicos, eles são formados no final da 4ª semana. Esses coxins, eles são divididos em 4, que seria o coxim superior, o inferior e os laterais. Eles vão se fundir e vão formar o canal atrioventricular direito e esquerdo. O defeito do septo acontece, então, na dificuldade da formação desses coxins. Os coxins eles são formados de maneira incorreta. Mostrando essa imagem, a gente vê que o coxim endocárdico ele fica bem na posição mediana e uma fina membrana, que seria o septo primo, ele vai ser formado e ele vai crescer em direção ao coxim endocárdico. Então, quando a gente tem uma malformação desse coxim, essa membrana não consegue crescer em direção, e aí a gente vai ter o septo intra-atrial do tipo Oshin primo. Nessa foto, eu coloquei para a gente entender o que fisiologicamente acontece. A gente tem, então, a aorta, que fica numa posição mais central. Normalmente, ela fica fixada entre as válvulas, como fica nessa posição em Y aí que a gente está vendo. E no defeito do septo, a gente vai ver que esse anel vai ser um anel único. Então, essa aorta ela não consegue se fixar, ela fica mais anteriorizada. Como ela fica mais anteriorizada, é como se ela estivesse sendo puxada. Dessa maneira, a gente vai ter um alongamento da via de saída do ventrículo esquerdo. Nessa outra foto, eu coloquei para a gente observar que normalmente a gente tem um desnível das válvulas. A válvula AV esquerda fica mais superior e a válvula AV direita mais inferior. No defeito do septo, então a gente não vai ter esse desnivelamento, eles vão ficar todos no mesmo plano. Aqui mostrando, então, que no defeito do septo tem um anel único, então essa aorta está mais anterior, como a gente vê na foto, e mostrando também que as válvulas elas ficam no mesmo plano. Nessa foto, eu tentei mostrar sobre a formação desse defeito do septo. Ele é formado, então, pela união desses dois folhetos, que é o folheto anterior superior e o folheto posterior inferior. Eles se unem e eles vão aderir na parte superior do septo interventricular. Essa união dos dois, então, faz com que não ocorra a comunicação interventricular. Por isso que no parcial a gente não tem a comunicação interventricular e no total a gente tem essa comunicação. Essa união desses dois, entretanto, eles não são feitos de forma completa. A gente tem um espaço entre eles, que é justamente o que a gente chama de comissura da válvula AV esquerda, que a gente chama de cleft da válvula mitral. A gente chama de uma maneira errada, porque, na verdade, ela não é uma válvula mitral verdadeira. Então, a maneira correta seria a válvula AV esquerda. Aqui eu coloquei essa foto para a gente entender por que a gente tem alguns distúrbios no eletrocardiograma. A gente vê, então, que o feixe ele vai penetrar abaixo da inserção do folheto concho inferior. Por conta disso, tem uma suscetibilidade maior ao bloqueio de condução. A fisiopatologia dessa doença, então, ela é bem semelhante, na verdade, ela é igual à CIA osteosecunda. O fluxo ele vai se direcionar, então, da esquerda para a direita, de uma maior pressão indo para aquela câmara de menor pressão. Então, todo o sangue que vai vir no átrio esquerdo vai se desviar para o átrio direito e indo assim para a artéria pulmonar. Por conta dessa fenda que eu falei, que pode acontecer na válvula AV esquerda, também pode regurgitar sangue do ventrículo esquerdo para o átrio esquerdo.
Entretanto, por conta dessa comunicação, o sangue logo é desviado para o átrio direito. Então, a gente vê que nessa doença a gente não tem aumento de câmara esquerda, a gente tem um aumento de câmara direita, além do aumento do fluxo sanguíneo pulmonar que eu já comentei. As manifestações clínicas, a maioria são assintomáticas. Alguns pacientes podem ter sintomas, que seriam a dispneia, infecções respiratórias recorrentes pelo aumento do fluxo na artéria pulmonar, o retardo do crescimento, se ele tiver uma associação principalmente com uma insuficiência mitral importante ou com um átrio comum. No exame físico, a gente consegue agora entender por que a gente tem alguns tipos de sopro, né? A gente tem o desdobramento da B2 fixa, porque ela acontece tanto na inspiração como na expiração. Como a gente vê aqui na foto, que tem esse P2, tanto na ins como na ex. Esse desdobramento, ele acontece, então, pelo aumento do fluxo na câmara direita. Como eu tenho um aumento desse fluxo associado a uma alteração na condução do feixe de His, então eu tenho um retardo no fechamento da válvula pulmonar. Esse retardo a gente entende, então, como um desdobramento da B2. Pode também ter um sopro sistólico. É importante a gente saber que esse sopro sistólico ele não é ocasionado pelo shunt entre a comunicação entre os átrios, porque as pressões são muito semelhantes. Esse sopro, na verdade, é pelo aumento de fluxo na válvula pulmonar. E aí é um sopro sistólico do tipo ejetivo que a gente vai escutar na borda external esquerda superior, que é como está aí na foto. Também, por esse aumento de fluxo, a gente pode ter um ruflar mesodiastólico, que esse ruflar mesodiastólico ele seria por uma estenose relativa da tricúspide. Também por esse aumento de fluxo que a gente vai escutar mais em borda external esquerda inferior. E naqueles pacientes que têm uma insuficiência da válvula V esquerda, por conta daquela comissura, a gente pode ter um sopro sistólico. É um sopro sistólico do tipo regurgitativo, mas em região de ápice cardíaco. Normalmente, então, no eletrocardiograma desses pacientes com defeito do septo, AV facial, a gente pode ter o desvio do eixo, variando entre menos 30 e menos 50 graus, que a gente também pode chamar de um bloqueio divisional antero-superior. A gente também pode ter uma sobrecarga de ventrículo direito, ou um bloqueio do ramo direito, além de um BAV de primeiro grau. Eu coloquei aqui essa imagem, é um paciente nosso que tem esse diagnóstico. Aqui a gente observa que tem um desvio do eixo, em D1 está bem positivo, em AVF negativo, então o eixo está sendo desviado para a esquerda. A gente vê também a onda S de D3, uma onda S grande, e ela está maior do que a S de D2, que aqui a gente vê que ele tem também um bloqueio divisional no outro superior, que seria o BDAS. Olhando aqui as precordiais, a gente também vê que esse paciente, no caso, ele apresenta uma sobrecarga tanto de ventrículo direito como de ventrículo esquerdo, mas como eu já falei, esses pacientes, eles normalmente evoluem com um aumento de câmara direita e não de câmara esquerda. Na radiografia, a gente vai perceber, então, um aumento das câmaras direitas, que nessa foto a gente vê tem um aumento de átrio direito. A gente também pode ter uma proeminência do tronco pulmonar, que seria por conta desse aumento de fluxo na artéria pulmonar, e também um aumento da trama vascular pulmonar bilateralmente, que nessa foto a gente também consegue ver esse aumento de trama. Eu coloquei aqui, essa imagem também é de um paciente nosso aqui do hospital. É um eixo 4 câmaras. A gente vê aqui que tem a presença, né, do Oshin primo, a gente vê nessa imagem, e a gente vê também, consegue ver também um fluxo regurgitante através da válvula AV esquerda. Já nessa outra imagem, a gente vê a fenda, né, na válvula AV esquerda, e nesse vídeo a gente consegue ver também as duas válvulas, os dois orifícios no átrio único. A gente consegue também ver nessa imagem a fenda
É um pouco difícil, mas a gente também consegue ver essa fenda. Na foto, eu acho que ficou mais fácil de ver. A história natural, então, ele não ocorre um fechamento espontâneo de defeito, lembrando que é um defeito, uma serial primo. A insuficiência cardíaca ela pode acontecer mais precocemente, né, do que naqueles pacientes que têm uma serial primo. A hipertensão pulmonar ela vai ocorrer mais na idade adulta e 20% dos pacientes podem evoluir com arritmias. Na conduta desses pacientes, aqueles pacientes que evoluem com insuficiência cardíaca, a gente pode tratar utilizando diuréticos ou inibidores da ECA. Não há uma indicação de restrição aos exercícios e o fechamento percutâneo com prótese ele não pode ser realizado nesse tipo de paciente. Na conduta cirúrgica, então, geralmente os pacientes eles são submetidos a uma cirurgia eletiva entre 2 e 4 anos. Ou então, eles podem ser submetidos mais precocemente à abordagem cirúrgica naqueles pacientes que têm uma insuficiência cardíaca, que têm um atraso no desenvolvimento, que têm essa insuficiência da válvula V esquerda ou um átrio comum. O procedimento é o fechamento da CIV primo. Alguns cirurgiões eles fazem a correção da fenda V esquerda e da válvula V direita, mas também não são todos os pacientes que são submetidos a essa correção. Aproximadamente 3% dos pacientes podem evoluir com algum tipo de mortalidade, né, uma mortalidade baixa, e as complicações podem evoluir com uma reoperação, justamente por conta dessa insuficiência mitral residual que pode reaparecer nesses pacientes. Então, ela acontece em 15%, é uma taxa alta de insuficiência mitral que pode ainda ficar. Pode evoluir também com arritmias atriais ou juncionais e pode ocorrer estenose subaórtica. A gente vai seguir esses pacientes, né? Não há uma indicação de restrição às atividades. A gente vai fazer uma avaliação periódica com o ecocardiograma e esses pacientes eles podem ter disfunção do nó e alguns deles podem necessitar de um marca-passo permanente. Aqui foram as referências que eu utilizei e obrigada.